Nessa noite nós queremos falar sobre o processo de evangelização. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o famoso texto onde Jesus se encontra com a mulher samaritana junto ao poço em Samaria, é usado como um texto para mostrar processos de evangelização. Antes que falemos de evangelização, precisamos entender o que isso significa. Evangelização nada mais é do que seguir a ordem de Jesus, de que nós fôssemos por todo o mundo e pregássemos a toda criatura as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Evangelização é nós usarmos o nosso poder como testemunhas daquilo que nós próprios já vivemos, daquilo que nós próprios já experimentamos. E então, baseados no amor de Jesus pelas almas, nós vamos aonde for necessário para levar esta palavra evangelística. A própria palavra evangelho vem do grego evangelion, escolhida por Jesus para expressar o conjunto da sua obra, dos seus ensinos. E a palavra nada menos significa do que boas novas ou good news. De maneira que a banda Newsboys tem esse nome exatamente porque é a ideia do garoto que vende o jornal e que fica gritando e declarando as notícias, especialmente da primeira página, e assim é o papel do cristão. Nós somos newsboys, newsgirls. Nós somos aqueles que anunciamos aos outros de que existem boas novas, boas notícias de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nesta conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, nós vamos observar alguns processos evangelísticos. No versículo 7 do capítulo 4, Jesus é quem começa a conversa, mostrando a iniciativa que o cristão deve ter, uma vez que ele está imbuído de uma ordem. E mais do que imbuído de uma ordem, ele tem a responsabilidade, como ser humano, de ter encontrado uma saída, de ter encontrado um meio de salvação. E seria, no mínimo, crueldade você encontrar a salvação num prédio em chamas, encontrar a única porta que tem a saída, sair e salvar a sua pele, e não voltar para anunciar a outros que você encontrou uma saída. A iniciativa parte de Jesus. O próprio fato de Jesus estar ali já mostra a iniciativa de Jesus. Porque ao leitor desatento, não vai chamar muito a atenção o fato de Jesus estar em Samaria, estar com sede, parar num poço e pedir água. Mas o fato é que todo o quadro está errado. Dentro da sociedade daquela época, o quadro estava totalmente errado. Primeiro, porque Jesus, como judeu, se fosse seguir o pensamento dos seus contemporâneos, ele não passaria por Samaria. Um judeu não entrava em Samaria. Havia tamanho ódio racial e tamanho ódio religioso mesclado ao longo de alguns séculos com aquela cidade, que os judeus preferiam dar a volta pela cidade quando tinham que ir de Jerusalém a Jericó, do que passar pelo meio dela e sujar as suas sandálias com o pó da cidade dos samaritanos. Jesus fez o contrário. Jesus vai lá para dentro da cidade. Jesus vai aonde as pessoas precisam. Jesus não se importa se em Jerusalém que é a capital da religiosidade judaica, se é a metrópole das grandes igrejas. Ele prefere ir para o lugar onde estão os perdidos, onde estão os rejeitados, onde estão aqueles que muitas vezes a própria igreja olha e diz: esse aí não vale nada. Mas Jesus diz: para mim vale. Para mim vale ouro. Mais do que ouro, para mim vale sangue. O sangue que eu dei na cruz, para que ele fosse salvo. E assim Jesus está ali em Samaria. O fato de estar ali, ele já está provocando uma situação. Ele já está ali para a obra da evangelização.
Ele já está ali porque ele entende que ele precisa estar neste lugar. A igreja errou durante alguns séculos, alguns segmentos da igreja, achando que a igreja devia se isolar, achando que a igreja deveria se fechar como um clube de santos para que os pecadores não contaminassem a igreja. E esse erro foi se tornando tão comum, tão arraigado na história da igreja, que quando John Wesley se levantou para levar o evangelho para as pessoas fora da igreja, aquilo foi um escândalo para a sua época, porque a igreja havia se esquecido de tal forma de que Jesus passa por Samaria, que ela achava que quem quisesse ser salvo deveria estar dentro de uma igreja. E por isso a pregação deveria ser somente do púlpito. E seria como jogar pérolas aos porcos se você pegasse uma palavra tão preciosa e pregasse ela fora da igreja, pregasse ela fora das quatro paredes de um templo. John Wesley desafiou esta visão, assim como Jesus desafiou a visão da sua época e entrou em Samaria. John Wesley foi para fora da porta da igreja, começou a pregar nas fábricas, começou a pregar nos campos, e por causa disso houve um grande avivamento na Inglaterra. Milhares e milhares de almas foram salvas, porque John Wesley soube passar por sua Samaria. Se nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, se nós queremos mostrar esta preciosidade que nós temos experimentado, nós vamos ter que nos expor a eles, nós vamos estar com eles. Nós temos que tomar conosco a promessa de Jesus em João capítulo 17, onde ele ora para a nossa proteção, e ele diz: Pai, eu oro por eles, não para que tu os tires do mundo, mas para que o Senhor os guardes do mal. Nós somos, na verdade, para Deus, o crente verdadeiro deve ser para Deus como o peixe que é capaz de passar a vida inteira no mar, mas quando você vai comer a sua carne não é salgada. Da mesma maneira, nós devemos estar aonde está a necessidade, mas nós não devemos nos contaminar com ela. Nas palavras de Jesus, nós temos que ser luz para o mundo e sal desta terra. E Jesus mesmo diz que a luz não é usada para se acender e pôr debaixo da cama. Antes, a luz tem que estar no lugar estratégico. A luz tem que estar onde ela possa mais ser vista. A luz tem que ser posta no velador. Jesus disse também sobre o sal: se o sal se tornar insípido, se o sal perder a sua qualidade de salgar e dar sabor, para mais nada serve, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Se a igreja não tiver a capacidade de ser diferente e estar aí fora para salgar e não ser salgado, a igreja não serve para nada. Jesus disse que passou então a nossa utilidade, passou o nosso tempo. No versículo 7, a Bíblia diz que Jesus para junto ao poço. O fato de parar junto ao poço já é outro ponto estratégico. Porque num poço você sabe que vão aparecer pessoas. E Jesus para no poço. E então chega uma mulher samaritana, a Bíblia diz. E Jesus é quem puxa a conversa com ela. Dê-me um pouco d'água. O evangelizador se aproxima estrategicamente, como quem é ele que está necessitando. O interessante é isso. Quando o mundo espiritual puder ser entendido pelo ser humano, quando ele puder entender a realidade espiritual, ele vai descobrir que, na verdade, é o evangelizador que tem o tesouro. Mas a figura do evangelizador para a sociedade como um todo, ela é sempre vista como a de um intruso. Somos coitados, somos intrometidos para aqueles que, na verdade, estão precisando de nós. Jesus, que na verdade é o Salvador,
É ele que puxa a conversa com a mulher e é ele que diz que tem uma necessidade que ela pode lhe oferecer. Mas a reação desta mulher é uma reação de que aquele homem é uma pedra no sapato naquele momento. Aquele homem é um inconveniente naquele momento. A resposta ríspida desta mulher mostra o quanto isto é verdade. Como você me pede água? Sendo você judeu, eu samaritana, você não devia nem estar aqui para início de conversa, o que você está fazendo na nossa terra? Como você, como um homem, conversa com uma mulher em público? Você está achando que eu sou alguma prostituta, alguma coisa assim? Você está desrespeitando meu marido, minha família? Qual é a sua, meu camarada? Há uma natural tensão na aproximação evangelística, ou seria sobrenatural? Será que podemos explicar isso pela natureza ou pelo sobrenatural? Por que é que, se você se aproxima para falar sobre Buda, Confúcio, sobre gnomos, pirâmides, sobre ervas mágicas, sobre movimento gay, sobre qualquer outro assunto, as pessoas param para ouvir. Mas quando você fala de Jesus, imediatamente há uma reação, um passo é dado para trás, uma tentativa de mudar de assunto já ocorre. Será que podemos explicar isso naturalmente? Ou isso é a prova de que existe uma verdadeira batalha espiritual pela vida de cada ser humano que existe na Terra? A Bíblia diz que a segunda opção é verdadeira. A Bíblia diz que há uma verdadeira guerra pela alma de cada homem, cada mulher, cada criança nesta terra. Existem forças demoníacas e forças de Deus se debatendo para que uma única alma possa ir para um lado ou para o outro. Na verdade, muito dessa tensão que existe, quando mesmo um parente querido, um filho amado, ou uma mãe querida, chega para um filho e começa a dizer: filho, vamos conversar sobre sua alma, vamos conversar sobre Deus. A reação é quase que imediata: ei mãe, lá vem você de novo, mãe. Ah não, filho, já vem você de novo com essa história. Por que existe essa ação contrária à aproximação evangelística? A resposta é: porque o diabo é verdadeiro. Porque o inferno é real. E quando você traz a luz, não estou dizendo, meu amigo que me ouve nessa noite, que talvez ainda não fez sua opção por Cristo, que você seja endemoniado. Não me entenda dessa forma. Mas a Bíblia diz que claramente existe uma ação de Satanás trabalhando na mente de cada ser humano. O apóstolo Paulo chamou isso de venda. Ele diz que há uma venda colocada sobre a mente, sobre os olhos espirituais das pessoas, para que elas não possam compreender a verdade do Evangelho. E por isso há uma reação automática da obra de Satanás que está agindo na sua vida, mesmo que você não saiba. Quando a luz de Cristo é aproximada através de um evangelizador, a sua reação, se você fosse um gato, seria como um gato. Ou então fazer assim, mas daí você lembra que ele que é o cristão, né? Daí não adianta fazer assim para ele. A sua vontade na hora é puxar um punhado de alho, qualquer coisa, patuar, qualquer coisa para expulsar aquele crente, para pôr aquele crente para correr. Mas por quê? A resposta é: essa tua atitude, se você for sincero com você mesmo, você vai descobrir que há um mundo espiritual batalhando pela tua alma. E por isso essa reação. Nós, na verdade, temos uma guerra sendo travada nos ares. No versículo 10, Jesus não se intimida pela resposta dura, pelo corte que esta mulher dá na sua tentativa inicial de evangelização. Pelo contrário, Jesus usa a técnica do judô, que é usar a força do oponente para derrubá-lo. É usar o argumento dele para
fazê-lo ficar sem resposta. E Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você é que lhe teria pedido e lhe teria sido dado água viva. Em outras palavras, Jesus meio que dá uma esnobada nela e falou: metida, você é que devia estar pedindo para mim. Se você soubesse o que eu tenho para te dar, você é que estaria pedindo para mim. Aqui Jesus ensina-nos a valorizar o tesouro que nós temos depositado em nós. A palavra de Deus não é mercadoria barata não, irmãos. Não é mercadoria barata para nós chegarmos e começarmos a fazer promessas ilusórias para tentar comprar alguém, para tentar ganhar alguém. Do tipo, olha, venha para Jesus, você vai ficar rico. Venha para Jesus, você nunca mais vai ficar doente. Não. Jesus não usa essa técnica. Jesus usa a técnica de valorizar o conteúdo do que ele tem para oferecer. É a técnica do bom vendedor. O bom vendedor pode estar vendendo o que seja, mas ele vai te dar a impressão que você não pode viver sem aquilo. Ele vai valorizar o que ele tem em mãos. E Jesus valoriza. Jesus disse: não, peraí, pode parar com esse papo mole aí. Você que precisa de mim. Eu consigo um copo d'água numa outra vizinha, que eu bato aqui, água eu consigo em qualquer lugar. Agora, o que eu tenho para te dar, não é qualquer um que vai te dar, não. Se você soubesse o que é que eu tenho para te dar, você é que me pediria e eu te daria. Interessante que Jesus fala, me pediria e daria, como quem diz assim, já perdeu, já foi, já se ferrou. Já está no passado. Para ver se a mulher corre atrás. Não, mas peraí, vamos conversar direito sobre essa história aqui. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, o diabo, nossa carne, nossa vontade, ele quer entrar naquela história e mudar de assunto. A Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo tentando pregar, se não me engano, em Atenas. E quando ele está pregando, a Bíblia diz que tem ali, ele está evangelizando o governador Félix, Dom Félix, famoso. E ele está ali evangelizando Félix. E começa a falar de Jesus, e começa a falar da Bíblia. E tem um mágico lá que está por lá e começa a fazer uma macacada. Faz aparecer um carro, tira um coelho da cartola, tudo para ver se distrai o Félix. E o Félix está olhando para Paulo, pregando, e um olho no mágico. De repente, Paulo se irrita com aquilo. E ele se vira para aquele mágico e diz, filho do diabo, até quando você vai resistir à obra do Senhor? E o fez ficar cego. A verdade é que, como esse mágico, a nossa carne, a nossa vida de erros, quando é confrontada com a palavra de Jesus, nós temos uma tendência de ficar sapecando para lá e para cá, e tentar fugir do assunto, e tentar mudar a história. Mas aí o evangelizador precisa ser firme. Ei, para com isso, sossega. O que eu tenho para você é de muito valor. O que eu tenho para você é muito importante. A verdade é que o cristão ele tem a chave da necessidade real deste mundo. Exatamente por isso a Bíblia diz que por causa disso, por você ter a chave que os filósofos procuraram e não encontraram, por você ter a resposta que os sábios vasculharam nos livros e não conseguiram uma dica, por isso você é considerado como nobre sobre a terra. Porque você se torna representante de Deus. Ali está quem tem resposta. Ali está quem tem a chave que pode mudar, que pode consertar essa situação, que pode abrir a porta da alegria, da esperança para a vida daquela pessoa que até mesmo à beira do suicídio já chegou. Apesar de vivermos num mundo onde tudo está sepultado no maligno, de acordo com as palavras de Jesus. Jesus disse, este mundo jaz no maligno.
Tudo está, em outras palavras, sobre o controle, influência e poder das trevas diabólicas. Quer você tenha consciência disso ou não. No testemunho e na autoridade de Jesus, ele declarou que esta é a verdade. Esta é a sua história, esta era a nossa história. Por isso o evangelista é visto nesse mundo como inconveniente, como estraga prazeres. Somos vistos como pestes e incômodos. Da mesma maneira como a Bíblia profetiza no livro de Apocalipse, que nos últimos tempos, tempo que está bem próximo, quando o anticristo estiver dominando sobre esta terra e a terra estiver experimentando a pior era da sua história, onde os poderes demoníacos vão dominar como nunca, a Bíblia diz que neste tempo Deus vai levantar duas testemunhas, dois homens só, dois homens no meio de uma multidão, no meio de um mundo inteiro, no meio de um globo inteiro, mas a Bíblia diz que esses dois homens vão incomodar tanto, mas vão incomodar tanto, que vão querer e vão matá-los. Porque as trevas não suportam a luz. A luz só é interessante para quem está nas trevas, mas está procurando uma saída. Então, quando ele vê um facho de luz, ele imediatamente se dirige até ali. Porque ele sabe que se há um facho de luz, é sinal que há uma saída, há uma abertura, há um indício de que talvez naquele lugar onde eu vejo o facho de luz, algo pode haver de novo que possa me tirar dessa esteira rolante da minha vida, onde eu ando e não saio do lugar. Quem procura a luz se identifica com a luz, mesmo que esteja em trevas. Agora, quem faz questão de estar em trevas, a luz é um incômodo. A luz, nesse caso, é como lanterninha no cinema, que você está concentrado no filme e vem uma lanterninha com aquele facho de luz na tua cara, que você fica com vontade de jogar o sapato na cara dele. Assim é, para muitos, o evangelista. Quando ele chega com um facho de luz e diz, olha, eu tenho uma novidade aqui para você. No versículo 11, a mulher agora ela é que tenta esnobar. Você que tem água? Da onde? O poço é fundo. Você não tem corda, não tem balde. Como é que você tira essa água? Irmãos, o maior problema, o maior bloqueio da evangelização, o maior problema para as pessoas entenderem o evangelho, é porque, na verdade, elas tentam comparar as verdades espirituais com as realidades materiais. E o apóstolo Paulo disse que isso é simplesmente a maneira correta de entender as coisas de Deus. Ele disse que nós temos que comparar coisas espirituais com espirituais, coisas materiais com materiais. E o grande problema é que você está falando sobre algo e a pessoa está entendendo outra coisa, porque a perspectiva sua é espiritual, superior. A perspectiva da pessoa que está ouvindo, a princípio, ela é muito menor, ela é imediatista, ela é terrena, ela é material. E é exatamente o que acontece aqui. Jesus disse para ela, olha, se você soubesse o que eu tenho para te dar, você é quem me pediria e eu te daria água. Mas ela entende aquilo tudo do ponto de vista meramente humano, do ponto de vista terreno, de acordo com as suas necessidades imediatas. Você não tem tempo, você não tem água, coisa nenhuma, você não tem nada para tirar essa água desse poço. O maior obstáculo à pregação é a miopia sobre os assuntos espirituais. Devido a nós termos vivido tanto tempo baseados na matéria, baseados no que os nossos ouvidos ouvem, no que os olhos veem, no que a mão pode tocar, baseados no din-din que a gente conta e que acha que é a nossa salvação a cada mês, e a cada mês a gente descobre que não é. Baseados no trabalho do nosso braço, do suor do nosso rosto, durante tanto tempo, nós agora temos dificuldade de entender que possa existir uma outra realidade além dessa que nós vivemos. Então, para que vir com essa conversa de crente?
Para que vir com essa conversa de Bíblia para cima de mim? A minha vida é levantar cedo, trabalhar duro, estudar para conseguir ganhar um lugar aí neste mundo tão concorrido. Eu tenho mais é que curtir a vida, aproveitar os momentos, extrair o máximo de prazer que eu possa, pois a vida é curta. E ele não entende as palavras de Jesus de que o crente, o que o evangelista tem para oferecer é tão superior a isso, que no momento que você entender que a ficha cair, você é que vai dizer, por favor, não vá embora. Você vai fazer como Jacó lutando com o anjo, não te largo enquanto você não me abençoar. Enquanto você não me ensinar sobre esse Cristo, enquanto você não me ensinar sobre esta palavra, eu não te largo. E a mulher samaritana começa a duvidar sobre o que Jesus realmente esteja falando. A mulher era completamente voltada para o material. A prova disso é que ela colecionava divórcios, como nós vamos ver mais adiante. E desejava facilidades para conseguir água mais fácil, porque dessa conversa toda, o que ela vai extrair é exatamente isso. Quando Jesus fala, olha, a água que eu tenho que dar para você, além de ser superior, uma vez que você tome, você nunca mais precisa. Aí imediatamente ela já pensa no trabalho de pegar o balde, jogar o balde, puxar o balde cheio d'água, ter que carregar água, ir molhando as costas. Ela vai pensando tudo isso, sempre do ponto de vista material, sempre do ponto de vista pragmático. O que é bom para mim agora? O que pode me ajudar nesse momento? O que pode me fazer um pouco mais feliz, facilitar um pouquinho mais a minha vida? E pessoas assim, não importa para eles o custo, o resultado eterno ou a longo prazo, para eles interessa o agora, o momento. Vamos fazer um pacto com o diabo? Vai me fazer ficar rico? Então faça um pacto com o diabo. Vai vender sua alma? Vendo minha alma. Do ponto de vista eterno, isso é a maior estupidez que alguém pudesse fazer. Vender sua alma para ficar rico por 70 anos e depois penar no inferno por uma eternidade seria no mínimo uma estupidez sem tamanho. Mas pessoas são capazes de fazer isso. Ela é capaz de ir na santeria, é capaz de ir no candomblé, ela é capaz de ir no voodoo, ela é capaz de fazer um trabalho numa esquina, um despacho, ela é capaz de costurar a boca de um sapo, ela é capaz de fazer o que for preciso para resolver sua questão imediata. Por que você está aqui, minha filha? Eu estou aqui porque eu preciso casar. Eu amo fulano. E qual o problema? O problema é que fulano é casado. Então vamos fazer um trabalho aqui, minha filha. Não interessa a moral. Não interessa se é certo ou errado. Não interessa se isso vai ter um preço enorme para a sua alma. A pessoa só pensa no imediatismo. Ela só pensa no agora. A loira bonita de olhos azuis deu a piscada fatal. Naquele momento ele não se lembra da dor que ele vai causar nos filhos, na dor que vai causar na esposa, nos horrores que ele vai trazer para a sua família como consequência a longo prazo. Ele pensa no agora, no momento. Mas graças a Deus que muitas pessoas, elas têm valores maiores. Como José, que foi capaz de fugir. E provavelmente fugir, correr, foi a coisa mais espiritual que ele tinha a fazer naquele momento. Não era orar, não era expulsar Satanás, repreender pombagira, nada disso. Porque ele sabia que se ele ficasse mais um segundo com aquela mulher, a tentação seria forte demais para ele. A melhor coisa que ele faz é, sai para lá, e corre feito um desvairado. E aquilo foi a coisa mais espiritual, onde os anjos ficavam torcendo pela corrida de José. Vai, José, vai, José. Yeah! O pragmatismo da vida terrena é a grande muralha a ser transposta para o evangelismo ter lugar. Tradicionalismos e raízes históricas permeiam o pensamento da pessoa e guiam a vontade humana neste momento. Veja o que diz o versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Começa a contar vantagem sobre o seu poço. Esse é nosso poço, nosso aqui, dos samaritanos, não dos judeus.
Foi nosso pai Jacó, o mesmo que é o pai de vocês lá. Você vê que vocês não são os únicos, está vendo? Estava tirando, como se diz em português, uma casquinha com Jesus. Tradicionalismo. Raízes históricas. Você tem ideia de quanto tempo eu estou nessa religião? Você tem ideia de qual já foi o meu título? Qual o grau que eu alcancei na maçonaria? Qual o grau que eu alcancei que interessa? Não interessa de quem é o poço. Não interessa quanto tempo ele tem. Não interessa quem é o dono. O que interessa é que Deus tem algo maior e melhor para a tua vida. No versículo 13, Jesus diz: quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Jesus está aqui mostrando um princípio bíblico. Um princípio da vida humana. Um princípio da criação. Jesus começa aqui agora a atacar os fundamentos daquilo que ela crê. Para você a vida é baseada nisso, não é? Para você a bênção seria uma facilitação de como tirar água do poço. Então, mulher, deixe-me te dizer, então, daqui a 2000 anos, quando inventarem a torneira, então todas as mulheres do mundo serão felizes. Porque ninguém mais vai ter que tirar água do poço. Mas você acha que isso vai resolver a alegria das mulheres do século 20 e 21? Não vai. Deixe-me te dizer, mulher, que existem coisas mais importantes do que aquilo que você valoriza nesta vida. E Jesus começa a atacar. Esta água que você tem, esta água que você quer, se você beber dela, amanhã você vai ter sede. Provavelmente hoje mesmo você vai ter sede de novo. E você que vai ter até o final da tua vida, vir a esse poço, baixar este balde, puxar esta corda e tomar esta água, e depois a sede voltará. Por quê? Porque o princípio que Jesus está mostrando aqui é que a vida material, ela nunca se sacia. E a razão de que a vida material nunca se sacia é exatamente porque ela não tem o poder de ser eterna. Nas palavras de Paulo, aquilo que é visível e tocável, isto é temporário. Aquilo que não se vê, isso é eterno. O material, ele nunca se sacia. Você nunca vai achar que ganha o suficiente. Você nunca vai achar que está na posição que merece. Você nunca vai achar que está bonita o suficiente, forte o suficiente. Você nunca vai achar, porque o mundo físico, material é insaciável. Jesus começa a atacar exatamente isso. É insaciável justamente porque não é eterno. Porque se você não renovar e não renovar e não renovar, acaba. Porque é corroído pela ferrugem, é roubado pelo ladrão, é devorado pela traça, é corruptível e é corruptor. O seu celeiro se enche, mas não é garantia que vai ter para sempre e que sua alma vai repousar. Você pode juntar e juntar, mas vai morrer e deixar para quem não juntou. E é exatamente por isso que, apesar da assistência social, a ajuda aos necessitados ser parte do cristianismo, não é essencial ao cristianismo. E quem disse isso foi Jesus. Porque quando Judas viu aquela mulher se derramando em adoração aos pés de Jesus, derramando um valor caríssimo de um perfume sobre os seus pés, enxugando os seus pés com os seus cabelos. Daí já tem o Judas do lado de lá murmurando: para que um desperdício desse? Onde é que já se viu uma coisa dessa? E Jesus aprova uma coisa dessa ainda. Podia pegar, juntar esse dinheiro, vender esse perfume e ajudar os pobres. E Jesus, sabendo disso, diz para Judas: Judas, deixa essa mulher. Por causa disso que ela está fazendo, ela vai ser lembrada. Aonde quer que esse evangelho seja pregado, esse evangelho vai lembrar esta mulher.
Mas deixe eu dizer uma coisa, Judas. Os pobres vocês sempre terão junto com vocês. O que Jesus está dizendo é, a adoração daquela mulher é muito mais importante do que a ajuda ao pobre. A ajuda ao pobre é cristã, é ensinada nas Escrituras, mas não é essencial. E muitas vezes nós estamos tão atarefados com coisas seculares, estamos tão atarefados, muitas vezes até com a obra missionária. Vamos ajudar o pobre, vamos alimentar o faminto, vamos levar a mensagem, o alimento para quem não tem. E muitas vezes a nossa própria alma está morrendo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que cuidar muito com isso. Ele fala, eu esmurro o meu corpo todo dia e o coloco sob submissão, para que eu, ganhando a todos, não perca a mim mesmo. Paulo tinha consciência que de tanto trabalhar, podia acabar esquecendo do essencial. E o essencial é sua vida pessoal, seu relacionamento pessoal com Jesus. Por isso o material é algo que precisa ser atacado. E a pessoa precisa entender isso. Não preciso desse evangelho não, minha filha. Estou bem de saúde, aqui estou forte. Ó. Não preciso disso não, estou super abençoado, olha só, estou ganhando bem. E aí a gente precisa atacar como Jesus atacou. Até quando? Não que eu esteja lhe rogando uma praga, meu Senhor, mas sabe como é que é, né? Para morrer basta estar vivo. Hoje você pode estar com aquele empregão, mas quem garante o dia de amanhã? E depois? E a hora que você perder isso? Eu conheci um homem que claramente uma barreira na sua vida era a sua profissão. Era um homem que tinha uma grande sabedoria, um homem muito fino, muito educado, uma pessoa muito querida. Mas a razão de que toda a sua família já tinha vindo para Cristo e ele não, era porque ele tinha um bom emprego, ele era um químico, ele tinha uma carreira longa naquela empresa de muitas décadas já. No dia que esse homem perdeu esse emprego, o seu mundo desabou. E aí ele começou a perceber que o mundo material não responde por todas as nossas felicidades. E graças a Deus, este homem se tornou um servo de Jesus Cristo. Terá sede outra vez. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede, disse Jesus. Porque o que eu tenho para te dar, não é água que você vai ver agora, não é água que você vai sentir, não é H2O. A água que eu tenho que te dar é invisível. Se eu puser ela na tua língua agora, você não vai sentir. Não tem temperatura. Você não vai sentir geladinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A hora que eu te der esta água vai matar toda a tua sede. E esta água vai se multiplicar através de você. E vai transformar você numa fonte, porque esta água que está em você agora, ela vai saltar e saltar para a eternidade. Aquilo que nós semeamos nesta vida, ela tem consequências e dividendos eternos, meus amigos, meus irmãos. O que você semeia aqui nesta terra, consequências e dividendos eternos. E de acordo com as Escrituras, nós temos uma única oportunidade. Uma única oportunidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem é dado morrer uma única só vez. Uma única, one. Uma única vez. Vindo depois disso, o juízo final. Não há nenhuma outra doutrina ensinada pelas Escrituras que possa se enquadrar entre a vida e o juízo do trono divino. Por isso a oportunidade que nós temos é agora. É enquanto nós temos fôlego de vida.
é nesses dias que nós temos sobre a terra, é enquanto se pode achar que nós devemos encontrar, é enquanto se pode ser aberto que nós devemos bater. Porque no dia que esse coração parar, pela primeira e única vez, e que o último fôlego de vida sair dos seus pulmões, é bom que você tenha feito reserva daquilo que é eterno. Porque o que você fez nesta vida terá consequências e dividendos eternos. Quando a mulher ouve falar que quem beber dessa água nunca mais terá sede, ela vai de novo pelo pragmatismo. Me dê isso para que eu não precise mais. Me dá agora. Esse é o problema e é exatamente por isso que tanta gente é enganada pela teologia da prosperidade. Porque naturalmente a primeira barreira a ser vencida por quem ainda não conhece a verdade do Evangelho é o seu materialismo. E mesmo ao longo do início da conversa, ele vai sempre acabar vendo por esta lente. E por isso, mesmo quando vencida a barreira do preconceito contra o Evangelho, e a primeira coisa que ele vai ver no Evangelho é como a cura para a sua enfermidade, a prosperidade para o seu trabalho, ele vai ver como a solução para a sua casa, não como a salvação da sua alma. E esta mulher, a primeira barreira foi vencida. Ela agora está interessada no que Jesus tem para dar. Ela agora praticamente está pedindo. Eu quero. É de graça? Nunca mais vou precisar. Quero. Me dá. Mas ela ainda está vendo isto do ponto de vista material. Ela está vendo o Evangelho de Jesus como um evangelho só de prosperidade. Ela está vendo ainda o Evangelho como uma espécie de cornucópia divina. Cornucópia é um mito dos gregos, é uma espécie de cornucópia vem de corno, que é um chifre, e a ideia dos gregos é que existia esse chifre místico em algum lugar, que ele produzia comida de dentro dele, e que quanto mais você tirava, mais comida tinha, e nunca parava. Então, se o sonho dos mitos modernos é encontrar o caldeirão no fim do arco-íris, para os gregos era achar a cornucópia. Nunca mais teria que trabalhar, que beleza, é só ali pegar, nunca mais vou ter que fazer nada. E parece que o ser humano como um todo, ele sempre vê o Evangelho, mesmo quando vencida a primeira etapa, quando ele já está aberto ao evangelizador, ainda assim ele está vendo errado, ainda assim ele está olhando aquilo apenas como aquilo que pode resolver seu problema imediato. Por não comparar coisas espirituais com espirituais, antes por adotar princípios materiais, este evangelho parece para muitos um apelo para saciar magicamente seus mais profundos anseios de cobiça. Deus passa a ser um Papai Noel, o Espírito Santo passa a ser um office boy, o Evangelho é visto pela lente da teologia da prosperidade. E aí que Jesus passa a rasteira nela. Agora é Jesus ninja. A mulher cai que não levanta mais. É? Então você tem tudo, é assim, teu negócio é a vida material, então realmente a vida material é o que você tem de bom, o que você valoriza. Então faz o seguinte, chama o teu marido lá, eu vou te dar essa água. Se Jesus concordasse com aquela mulher, se ela tivesse verdadeiramente um marido, isso seria muito perigoso, porque significa que Jesus teria concordado com a teologia da prosperidade. Vai lá, chama teu marido, chama vizinho, chama compadre, venha todo mundo que tem essa água aí, vai ser uma beleza, você nunca mais vai ficar pobre, nunca mais vai passar necessidade, nunca mais vai ficar doente. Mas o problema é, a Bíblia diz que Jesus sabia que ela não tinha marido. E por isso ele joga a isca. Agora vem a rasteira divina. É mesmo? Teu negócio é bem material? Acha que a tua vida está boa assim? Então faz o seguinte, chama teu marido. Não tenho marido. Eu sei. Como sabe? Sei. Na verdade eu sei que você já teve 5.
E esse que você tem aí não é teu marido, não. Esse aí você só juntou os trapos. Cansou de casar e separar, só juntou. E ali Jesus começa a mostrar para a mulher, está vendo como na verdade sem Deus, nem as coisas materiais você consegue dar conta? Nem da perspectiva das coisas mais normais da vida você tem controle? Certamente uma mulher que já casou com 5 e agora está com o 6º, é uma mulher que quer ser feliz. O problema dessa busca insaciável da felicidade é que a felicidade nunca vai ser satisfeita pelos bens materiais, por aquilo que nós podemos alcançar nesta vida. Chame teu marido. No versículo 17, quando ela fala, não tenho marido, Jesus disse, agora nós estamos falando o mesmo idioma. Agora a gente vai começar a se entender. Porque agora você está falando a verdade. Agora você não está mais tentando mostrar que é filha de Jacó, que tem poder sobre a água que eu não tenho aqui, que é dona do balde, que é dona do poço, que é dona da corda, e que eu sou o pobre coitadinho. Agora nós estamos falando aqui a linguagem correta. Você falou certo, eu não tenho marido. Agora Jesus começa a mostrar para a mulher a verdadeira necessidade dela. Está vendo, mulher? É disso que eu estou falando. Porque enquanto você quiser basear a sua vida e dar prioridade para a sua busca da felicidade, e deixar para Deus só um ladinho, para vir buscar de vez em quando, a tua vida vai continuar sendo assim. Essa mulher não era uma prostituta ou coisa semelhante. Eu creio que essa mulher era simplesmente uma mulher que sinceramente queria ser feliz. Mas Jesus está mostrando exatamente isso. Enquanto você não entender que o grande problema do ser humano é a falta de Deus, e que a hora que você colocar Deus como uma prioridade absoluta sobre a sua vida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus, e Deus vem com o pacote geral. A Bíblia diz, se Deus não poupou a Jesus, antes entregou a Ele na cruz, por acaso não vai te dar, junto com Ele, todas as demais coisas? O problema é que enquanto nós queremos todas as demais coisas, e queremos que Jesus seja só uma destas coisas, nós não vamos ter todas as demais coisas. Quando nós vamos para Jesus, e nós colocamos Jesus como o princípio fundamental da minha vida, que rege os meus dias, então sim, eu encontrei a cornucópia divina. Aí sim, existe nas suas mãos delícias infindáveis, sustento que nunca termina. Ele é Jeová Rafá, que cura a minha enfermidade na hora que eu precisar. Ele é Jeová Nissi, a minha bandeira para me defender, para me proteger. Ele é Jeová Shalom, a minha paz no momento das minhas maiores dificuldades. Ele é Jeová Raá, o meu pastor que está comigo. No momento que eu precisar, eu posso contar. Sua vara e seu cajado estão ali para me consolar. Ele é Jeová Tsidkenu, na hora que eu precisar de um juiz, na hora que ninguém me entender, na hora que a verdade estiver obscura na minha vida, Ele é quem julga a minha alma, Ele é quem julga a minha vida. Ele é Jeová que me prospera, que me dá vida. Mas para isso Ele tem que ser o primeiro. Quando Jesus começa a trabalhar isto, Ele começa a mostrar, na verdade, irmãos, que à medida que nós vamos insistindo em tentar construir as coisas por nós mesmos, apesar de sermos religiosos, crentes, evangélicos, o que vai acontecendo é que a nossa vida vai se tornando um junkyard, vai virando um lixão. Para trás ficam as carcaças
dos 5 maridos que já não existem, dos 5 casamentos que não existem. Para trás ficam as carcaças das tentativas frustradas. Para trás ficam os restos, as ossadas de todos os meus sonhos que acabaram dando em nada. Quando você só consegue apontar para tradições e crenças populares, porque quando esta mulher é confrontada com o seu verdadeiro problema, ela tenta mudar de assunto desesperadamente. Porém, agora ela não apela mais para o material. Ela tenta mostrar que ela tem um lado espiritual. Ela diz, vejo que és profeta. By the way, alguns dizem que o Messias vai ser adorado em Jerusalém, outros dizem que vai ser aqui nesse Monte Gerizim. Qual é a sua opinião teológica sobre isso? E é exatamente nesse ponto que a pessoa começa a mostrar sua espiritualidade. Não, eu também creio em Deus, eu rezo todo dia, eu volto e meia subo as escadarias da Penha com uma vela de 10 metros, queima toda a minha mão, está tudo tostado aqui minha mão. Não, eu amo a Deus, eu sempre coloco meu copinho de água lá na hora da Ave Maria, eu temo a Deus, eu leio a Bíblia uma vez a cada 6 anos, um versículo quando está aberto. E o grande problema é que espiritualidade mística, o grande problema é que religião não vai ser a resposta que pode trazer paz para a tua vida. Apontar tradições, crenças populares, misticismo, e no caso dela ainda mais dúvidas do que certezas, porque ela não está afirmando, nós temos aqui a convicção de que é no Monte Gerizim. Não, ela disse, o que você acha? Fala a verdade, eu não sei o que é certo, é no Monte Gerizim, é em Jerusalém, onde é que se adora? E quanto a gente fica só... eu acho que essa religião é boa. Eu acho que se eu fizer essa oração aqui, essa oração é forte. Como diz o mineiro. Vai resolver o meu problema. A verdade é que enquanto você for incapaz de dizer um dia, uma hora, um local, aonde você nasceu de novo, isso significa que você não conhece a Jesus. Porque a salvação, ela é um evento. A salvação não é uma tradição. A salvação não é um cumprimento de um monte de rituais. A salvação é o momento em que o pecador entende que ele é pecador, que ele precisa do Salvador. É o momento em que ele entende que o homem que está falando com ela no poço é o Salvador de todo mundo, não é só um judeu. E é no momento então que ela abre sua vida, é no momento que ela se ajoelha para adorá-lo, é no momento que ela entende que ela não pode viver sem Ele. Então, naquele dia, ela pode marcar dia, hora e local e dizer, foi nesse dia que eu aceitei a Jesus. Foi nesse dia que a minha vida foi transformada. O grande problema é que a maioria das pessoas olham para trás e não conseguem apontar esse dia. Tudo que eles podem falar é de tradições de família. Tudo que eles podem dizer é de quando foi sua crisma, seu batizado, sua formatura, seu isso, seu aquilo. Mas o fato é que ele não consegue se lembrar quando foi que eu aceitei Jesus, porque ele nunca aceitou Jesus. Ele na verdade não foi salvo, ele só é religioso. Jesus disse, creia em mim, mulher, em mim. Não fica crendo em conjunto de ensinamentos, creia em mim, religião não é nada. Agora, o Evangelho é você crer em mim, na pessoa de Jesus Cristo, é crer nele, é se relacionar com ele, você pessoalmente. Jesus disse para aquela mulher, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem, os judeus adoram o que eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. O religioso adora o que não sabe, a base do religioso é a ignorância. Jesus disse, Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro relacionamento com Deus não é baseado em intelecto e suposições, em boa intenção e tradição.
em misticismo e crendice popular, em rituais e pensamento positivo, em pragmatismo e teoria científica, mas em realidade espiritual e verdade. E verdade nada mais é do que aquilo que corresponde à realidade. Você pode ser o tanto sincero que queira ser, pela sua crença, por aquilo que você faz. O fato é que se você crê em algo que não corresponde à realidade, essa crença é tola. O que eu quero dizer é, eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Se a história pudesse comprovar, se o testemunho dos seus contemporâneos pudesse ter sido conclusivo e dizer, Ele não ressuscitou, a minha fé estaria acabada, porque a minha fé seria inútil. Mas como Jesus está vivo, como Ele continua transformando as pessoas, como no mundo espiritual, quando eu falo para uma pessoa endemoniada, para o demônio, saia em nome de Jesus, e incrível, o demônio obedece. O demônio obedece a Edilson Dutra, que é um pecador. O Edilson Dutra, que é um baixinho, barrigudinho, narigudo, e o demônio foge. Quem é Edilson? Não interessa. O que interessa é que se o demônio sai, é porque o nome de Jesus que foi usado corresponde à realidade do mundo espiritual, de que existe um Jesus vivo e poderoso que expulsa o demônio. Você pode crer o que quanto for na sua água benta, pode crer o quanto for no seu patuá, pode crer o quanto for naquilo que você quiser, se isso não corresponde à realidade espiritual que está no lado de lá, que só Deus pode ver e que os demônios veem, é tudo ilusão. Jesus disse para a mulher, eu sou o Messias, mulher, que você tem esperado. Eu. E estou aqui, falando com você. A ideia de que Deus é um ser barbudo e velho, lá num trono longínquo, não corresponde à verdade do Evangelho. Jesus diz, mulher, estou aqui, euzinho. Eu sou o Messias. E que infelicidade para você, sou judeu. Você vai ter que dar um jeito agora nesse seu ódio, nesse seu racismo, minha filha. Sou eu. Mas como o Messias, o Filho de Deus, Deus na terra, e está aqui conversando comigo, conversando com você, tomando café na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Eu sou assim, filha. Deus é isso, Emanuel, Deus com a gente, Deus caminhando com a gente, pegando criancinha no colo. Deus é isso. Se Deus não serve para me consolar na hora que eu preciso, se Deus é incapaz de entender as minhas dores, de que serve este Deus? O meu Deus é Deus presente, o meu Deus é Jesus que fala comigo, é Messias que está diante de mim. A Bíblia diz que a mulher deixou a jarra de água para trás e correu para a vila. Agora ela começou, observe, ela foi ali para catar água. A água era tão importante para ela enfatizou isso para Jesus várias vezes. Na hora que finalmente cai a ficha, que ela começa a abrir os olhos espirituais, Deus começa a ser prioridade. Ela esquece para trás a jarra d'água. E jarra não era coisa fácil de comprar, de adquirir, de ter naquela época, não. Era produto caro, era difícil de encontrar quem fizesse. E ela deixa para trás e sai correndo e sai falando, gente, vocês não acreditam, eu encontrei um homem que sabe tudo sobre a minha vida, eu acho que ele é o Messias. Interessante, ela não fala, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Muita gente fala, eu não tenho muito preparo ainda para pregar o Evangelho, para evangelizar, eu ainda não conheço bem a Bíblia, eu não fiz nenhum curso de teologia. Essa mulher não tinha nem certeza ainda quem Jesus era, mas ela já saiu evangelizando ali em Samaria. Gente, eu acho que eu encontrei uma saída, eu acho que eu encontrei alguém que pode trazer alegria, felicidade, esperança para nós. E dali a pouco está cheio de gente ao redor de Jesus, e Jesus pregando, e a Bíblia diz que muitos creram por causa dela. Agora ela própria passa a ser a evangelizadora.
E é por isso que o Evangelho chegou até nós, 2000 anos depois. E no versículo 42, essas pessoas dizem para aquela mulher: agora nós cremos nele porque nós próprios o vimos e ouvimos, não mais porque você nos disse. Essa é a convicção que todo o crente tem que ter. Eu agradeço demais a pessoa que me evangelizou. Eu agradeço demais a mensagem que me foi pregada. Mas agora a história é comigo. Porque agora não é mais porque você prega, porque você me diz. Agora é minha convicção pessoal. Jesus ganhou a minha alma. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você não é capaz de olhar para trás na sua vida e lembrar o dia em que você foi salvo, isso significa que você não foi. Salvação não é ter sido criado em igreja, ter sido religioso por muitos anos. Salvação é quando você consegue entender definitivamente quem Jesus é e quem você é, e sua necessidade por Ele. Se existe alguém aqui nessa noite, ou que está me ouvindo pela internet, que você não pode olhar para trás e reconhecer o dia em que sua vida foi transformada por Jesus, e quer fazer isso hoje, põe a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Neste momento nós queremos fazer algo também bastante importante para uma família, que é apresentar o seu filho ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor, presentes de Deus para a nossa vida. E nasceu o Patinho, filho da família Pato, né? Filho do Léo Pato e da Sandra. E nós queremos consagrar o Léozinho, um menino que dorme durante o dia e chora durante a noite. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que a tradição do povo judeu, e que Jesus também foi feito com Jesus, não é batizar crianças, uma vez que o requerimento para o batismo é crer e se arrepender. O Léo não tem do que se arrepender. Talvez o fato de incomodar tanto a mãe à noite, né? Mas ele ainda não tem consciência disso, por isso ele não tem pecado. E também não tem condições de crer. Por isso, toda criança era trazida ao 8º dia para ser consagrada ao Senhor no templo, como reconhecimento de que Deus é o autor da vida e que a Ele então é apresentada a criança como um compromisso da família de que vai ensinar essa criança nos caminhos do Senhor e vai permitir que essa criança venha a ser ensinada no temor de Deus. Eu quero perguntar aos pais, vocês já são tementes ao Senhor? Vocês prometem diante de Deus e da igreja que vocês vão fazer tudo o que for possível a vocês de ensinar o Léo a temer ao Senhor e amar a Jesus? Vocês prometem diante de Deus e da igreja que vocês próprios vão ser o exemplo, o modelo, porque ele vai ser a primeira Bíblia que ele vai ler, vai ser vocês. O primeiro evangelho que ele vai conhecer é a vida de vocês. Vocês prometem honrar a Deus com um testemunho íntegro dentro da sua própria casa, de maneira que o Léo venha conhecer Jesus desta forma? Amém. Então vou pedir que os pais se ajoelhem. Tomar o Léo.
Leozinho, Big Léo. Isso, espreguiça, meu filho. Vamos orar. Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida do Léo, este presente do Senhor, esta dádiva, ó Pai. Pai bendito, no nome de Jesus, nós rogamos, Senhor, por toda a Tua proteção sobre a vida deste menino. Que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, grandemente, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardá-lo, Senhor, das enfermidades, dos acidentes, ó Pai. Que o Senhor venha protegê-lo, Senhor, das influências, Senhor, malignas ao longo de sua vida. Que o Senhor venha usar o testemunho dos seus pais, da sua irmã, Senhor, para influenciá-lo grandemente no caminho que deve tomar, de seguir e adorar ao Senhor por toda a sua vida. Oramos, Senhor, reconhecendo, Senhor, que Léo não estaria aqui, Senhor, se não viesse do Senhor. Antes que ele tivesse forma definida no ventre da Sandra, o Senhor já o conhecia. O Senhor já tinha escrito os dias dele no teu livro. Por isso nós apresentamos diante de Ti, adorando-Te e reconhecendo o Senhor como o autor de toda a vida. Apresentamos e consagramos o Léo para Ti, em nome de Jesus.